mesmo, É. libanês. No que se diz a alegria, sabe? Super gostam de brasileiro, tem muito libanês aqui no Brasil, então a gente era sempre bem tratado, sabe? Comida dos caras é fantástica, não é? E então, o que eu evitava, cara, é entrar em política e religião, porque eu trabalhei em países islâmicos, mas em Beirute eu fiquei muito em áreas de cristãos, né? Então eu morei em Xerafi, morei em Baalbek, morei em Kaslik, Abda. Então tinha bairros cristãos e tinha bairros muçulmanos. Mas, cara, eles se tratavam super bem, sabe? Desde que você respeite, cara. Entendeu? Eles me respeitavam, não tinha problema nenhum. E na época eu tinha cabelão, brincão, cara, sabe? Ninguém nunca mexeu comigo. Então, assim, E o fulgor da Guerra Civil chegava... eu cheguei no final da Guerra Civil, cara. Tá? Quando eu cheguei, foi quando o general A1, que era um general que estava lá, ele assumiu alguma coisa desse tipo. E a guerra deu uma parada. Mas, cara, eu vi lá... a guerra lá era muito centrada em Beirute mesmo. Que primeiro eu fiquei em Baabda, que é um bairro. Beirute é pequenininho, eu conheci muitos lugares lá, né? Então, é como se a guerra fosse no centro da cidade e nós estamos aqui agora. Você entendeu? Então, o centro da cidade todo destruído, cena apocalíptica, cara. Assim, negócio que fica na cabeça, eu não podia tirar foto nem nada. E também, na época, não era celular, não era igual hoje, né? Então, cara, cena assim, é marcante pra mim, foi marcante, foi muito legal. Mas, cara, um povo sofrido, um povo bom pra caramba. E foi uma época maravilhosa pra mim, cara, sabe? Foi tanto de dinheiro quanto de conhecer gente legal, sabe? Como é que era lá? Eles alugavam lá uma casa para você? Isso. Eu morei no hotel, né, com o pessoal lá. E quando eu tava com a Dani Bustos, ela arrumou um resort pra gente morar lá na época, né? E depois que a Dani Bustos, que eu perdi o vínculo com o meu coisa, eu sobrevivi por conta própria. A gente mesmo alugou um apartamento lá e ficou morando lá. Porque a gente tinha um salário legalzinho, dava pra sobreviver tranquilo. Não pagava comida, cara, não pagava restaurante, a gente era famoso, às vezes o cara nem cobrava, sabe? Então a gente era bem famoso, era conhecido na rua, cara, os caras pediam autógrafo, entendeu? Fiz muitos amigos, cara, muita coisa legal. E a dinâmica era cantar em restaurantes ou era um show específico feito Broadway lá? Tinha feito Broadway. Então tinha Era um dança... show fixo. Isso. Tinha dança do ventre. Então a gente incorporava jazz, musicais, ela cantava músicas da Madonna, a gente fazia um back, aquelas coisas back vocal, né? E tudo focado em dança, música e canto. Essa volta para o Brasil aí, qual foi o primeiro start de por onde começar ou por onde recomeçar, morar de novo? Foi difícil. Tá? O choque, aí que entra o choque. O que eu vou fazer agora da vida? Porque você estava acostumado a um padrão altíssimo lá e de conhecimento. né? Todo mundo sabia quem eu era lá. Não, aqui no Brasil nada ainda. Aqui no Brasil nada ainda. Então, eu vou te contar, o que eu falo, as histórias são fantásticas. Eu trouxe um dinheiro, lógico, só que eu fiquei um ano só fazendo uns bicos lá, e o dinheiro acaba, cara. Eu tinha os meus últimos $100. Aí eu tinha uma tia, ela ia passar o carnaval. Lá ganhava em dólar. Ela ganhava em dólar. Ela falou assim, ó, você tá sem trabalho, quer vender água para mim na praia, no carnaval? Eu falei, eu quero então, estou precisando de dinheiro. Só que ia ter uma audição no Balé Estágio, no dia 9, e era justamente no carnaval. Aí, cara, eu lembro que a tia falou assim, ó, reza, pede a Deus para te mostrar o caminho. Eu rezei, falei, não, tia, eu vou fazer o teste. Tá? Mito, eu vim para o teste do Balé da Cidade, São Paulo. Eu não passei nesse teste. Só que nesse teste eu conheci um amigo meu, que era de Belo Horizonte, estava lá, e ele falou, para, também não passei não, dia 9 vai ter a audição do Balé Estágio. Mas como assim não passou? Pô? Já era um balé não profissional. O balé da cidade de São Paulo era... Muito técnico, é? É balé clássico. Era balé classicão mesmo, com contemporâneo. O estágio, eu passei, depois eu vou te explicar, ele tinha um lance mais voltado para a cultura brasileira. Era balé clássico, mas com coisas voltadas à cultura nacional. Então os números tinham muito a ver com a nossa cultura, né? Então tinha, por exemplo, samba, tinha chorinho, tinha espetáculos de contemporâneo, então deu para fazer. E aí, cara, eu falei com meu amigo assim, eu falei, ó, fica aí comigo, fica na casa da minha tia, eu te dou uma guarita lá para você poder fazer o exame. Ele estava sem dinheiro também.
E aí no domingo, a audição era no sábado, dia 9, ou na terça, dia 9, não lembro. No domingo eu falei, cara, eu vou voltar para Belo Horizonte, eu vou trabalhar com a minha tia. Eu não vou passar também no Balé Estágio, não. Aí dá aquela depressão. Cara, aí eu vou te falar. Eu fui para rodoviária no domingo à noite comprar a minha passagem. Comprei minha passagem para 8 horas. Era 7h30. Sentei no banco da rodoviária. Do nada, me cutuco aqui, eu olho, é meu amigo. O que você está fazendo aqui? Eu falei, ô Jurandir, eu vou voltar para Belo Horizonte. Ele falou, não, não. Como vai voltar, cara? Eu tô comendo na sua casa e tudo. Eu falei, não, já falei com a minha tia para te receber lá. Pode ir lá, fica lá. Ele falou, não, não, não. Você vai vender a passagem? Você vai vender a passagem? Eu falei, então tá, vendi. Os dois passaram na audição. Então você vê, cara, são histórias fantásticas, cara. É um negócio. É Deus, cara, agindo. Como é que você tá na rodoviária de São Paulo, cara, e você encontra seu amigo de Belo Horizonte? Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele foi levar uma amiga dele que não passou no exame para voltar para Belo Horizonte. Eu tinha meia hora, faltava meia hora pro meu ônibus chegar, aí ele me cutuca, cara, atrás. Não, não tem. E os dois passam. E eu hoje um grande bailarino também. Os dois passaram, cara. Então, aí entrei no Balé Estágio. O Balé Estágio foi uma experiência fantástica também. Fiquei 2 anos lá. E depois eu fui. Aí fui pra Turma da Mônica. Aí depois eu fiz... trabalhei no SBT, trabalhei na Globo, trabalhei na Manchete. Fiz Sul-Americana Caminhoneiro, fiz Alô Cristina, fiz... vinhetas, comerciais, um monte de coisa. E a vida foi indo. E eu sempre fazia uma pegada aqui, outra pegada aqui, eu ia indo. Tá certo? E aí, tem outra história legal também, por exemplo, esse musical da Broadway, que eu tava na Turma da Mônica. Eu não fui para fazer o teste. Eu fui levar uma pessoa, que na época era coreógrafa da Turma da Mônica, e eu fui levar ela lá, fazer companhia. E eu cheguei lá, lógico, tinha um monte de amigo na fila, né? Ô, Mike, você vai fazer? Eu falei, não, não, você vai fazer, faz, porra. Você canta, dança, representa. Não, faz. Eu não trouxe nada, cara. E eu tinha na mochila, porque eu toco violão, toco gaita, essas coisas. Eu tinha uma fita de blues, cara, de estudo de blues. Só com a levada, né? Você ter trazido aí o violão, pô. Tudo bem, mas Já vai. eu pensei nisso, mas, né? Aí o que acontece? Eu falei, então tá, vou fazer. Cara, eu entrei numa padaria lá, peguei. O pessoal vai achar que eu tô tirando onda. Peguei um papel de pão, cara. Cortei no formato de uma folha A4. Peguei uma foto 3x4 que eu tinha, coloquei um clips. Só coloquei assim, cara. Marcelo Mike, bailarino profissional, DRT número tal. Só isso. Não dei informação, não dei nada. Só que quem veio pra cá foram os americanos pra aplicar. Foi o primeiro musical. Só que o americano tem outra visão, ele não quer saber de papel. Ele quer saber você no palco. E aí eu passei e acabei não fazendo. Aí todo mundo fala assim, não. Aí eu tenho aí, eu te mostrei, né? Saiu meu nome no jornal e tudo. Só que eu optei, cara. Mas foi duro, cara. Às vezes Não era para fazer. ir lá para os Estados Unidos? Não, foi aqui no Brasil, Era foi no pra Teatro fazer. Zácaro. Entendeu? Foi no Teatro Zácaro. E ali, cara, eu decidi não fazer. Entendeu? Minha carreira poderia ter tido uma outra visão, né? Uma outra, sei lá. Ou não, talvez, né? Eu poderia ser famoso. Mas eu nunca quis ser famoso mesmo, cara. Ser famoso deve ser Por que chato. você teve o clique de não fazer esse musical? Porque eu tinha 4 anos de trabalho, carteira assinada, eu ia perder muito dinheiro, né? Lá era o quê? Era um pontual? Era né? 6 meses. 6 meses. Eu não ia trocar minha carreira, de que eu estava na Turma da Mônica de 4 anos, só para poder falar, eu fiz o musical. 6 meses. E depois, cara? Entendeu? Essa história da Turma da Mônica, como foi que você entrou? Você fez que personagens lá na Turma? Cebolinha. Cebolinha. Pode contar outra história legal? Olha, tá. Contar. O Balé Estágio perdeu o patrocínio, ele tinha um patrocínio da Klabin. Aí eu fui mandado embora junto com outras pessoas lá. E você sabe, depois você tem um certo tempo, você tem que ir no sindicato, né? Para você homologar. E eu fui no sindicato da dança na época. Né? Na época era SATED. Cara, tinha uma placa assim, ó. Vai ter teste para a Turma da Mônica dia tal. Eu falei, vou fazer. Aí eu fui e passei. Então você vê, eu fui lá fazer a minha homologação. Por causa disso eu vi a placa. Aí eu fui fazer o teste, fiz o teste, passei e fiquei 5 anos lá. E nesses 5 anos, cara, como era Maurício de Souza, a Turma da Mônica, eu conheci muito artista também. Fiz aniversário de famosos, aquela coisa toda, né? Fiz aniversário da Xaxa, da filha do Pelé, cara... Mas você ia fantasiado de Cebolinha, né? do personagem, né? Eu fazia o personagem.
E aí, por causa que eu estava na Turma da Mônica, ia fazer o trabalho, as pessoas iam, levavam os filhos para assistir.